Annyeonghaseyo, eu me chamo Helena Cunha, mas também pode me chamar de Duff, e hoje daremos continuidade à aula sobre os fundamentos da física mecânica. Primeiramente, o que é a física? A gente viu que a física é o estudo do movimento dos objetos, incluindo a aceleração, que nada mais é do que uma variação de velocidade. A física envolve também um estudo sobre a causa dessa aceleração. E a causa é sempre uma força, que em termos coloquiais a gente pode dizer que é o empurrão ou puxão exercido sobre qualquer objeto, sobre qualquer corpo. A relação que existe entre uma força e uma aceleração produzida por essa força foi descoberta por Isaac Newton. A mecânica newtoniana, ela não pode ser aplicada em todas as situações. Por exemplo, se a velocidade for muito acelerada, comparada à velocidade da luz, a mecânica newtoniana deve ser substituída pela teoria da relatividade restrita de Einstein. Ou se os corpos envolvidos forem muito pequenos, como de dimensões atômicas ou subatômicas, ela deve ser substituída pela mecânica quântica. Antes de Newton formular sua mecânica, pensava-se que uma influência, uma força, era necessária para manter um corpo em movimento com velocidade constante e que o corpo estava em seu estado natural apenas quando se encontrava em repouso. Para que um corpo se movesse com velocidade constante, tinha que ser impulsionado de alguma forma, puxado ou empurrado. Se não fosse assim, pararia naturalmente. Essa ideia parecia razoável. Se você faz um disco de metal deslizar em uma superfície de madeira, o disco realmente diminui a velocidade até parar. Para que continue a deslizar indefinidamente com velocidade constante, deve ser empurrado ou puxado continuamente. Por outro lado, se o disco for lançado em um rique de partida, percorrerá uma distância bem maior antes de parar. É possível imaginar superfícies mais escorregadias, nas quais o disco percorreria distâncias ainda maiores. Com essa observação, a gente pode concluir que um corpo manterá o seu estado de movimento se nenhuma força agir sobre ele. E isso nos leva à primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que diz que se não houver força em um corpo, se a força não atuar, se a força não agir sobre um corpo, o corpo manterá o seu estado de movimento, ou seja, não terá aceleração. Na física a gente usa muito a palavra massa, mas afinal, o que é essa massa? A massa é uma propriedade intrínseca do corpo, ela é uma grandeza escalar. Ainda assim, o que seria essa massa? Seria o tamanho, seria o peso ou a densidade do corpo? A resposta é negativa. Embora muitas vezes essas características sejam confundidas com massa, a única coisa que a gente pode dizer é que a massa de um corpo é a propriedade que se relaciona com uma força que age sobre o corpo, a aceleração resultante. Não tem como explicar isso de forma mais simplificada, de forma coloquial. Massa é exatamente isso. Todas essas observações e exemplos que a gente discutiu até aqui se resumem em uma única observação. Aí a gente entra na segunda lei de Newton, que diz que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Se você disputa a bola com vários adversários em um jogo de futebol, a força resultante que age sobre você é a soma vetorial de todos os empurrões e puxões que você recebe. Ela não inclui um empurrão ou puxão que você dá em um outro jogador. Toda vez que resolvemos um problema que envolve força, o primeiro passo é definir claramente a que corpo vamos aplicar a segunda lei de Newton. Então, gente, obrigada por terem assistido meu vídeo até aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like e até a próxima!